A paz do Senhor para todos, sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Eu sou o professor José Weire e nós estamos na classe de juvenis. Nós estamos no terceiro trimestre de 2020, estudando a lição que tem o tema Louvor e Adoração. A nossa aula de hoje, aula de número 10, traz o seguinte assunto da lição: o Cântico de Davi por perdão. Nós temos 3 objetivos para serem alcançados durante a aula de hoje. O primeiro objetivo é elencar as consequências do pecado em relação ao nosso relacionamento com Deus. O segundo objetivo é destacar que nos Salmos não há apenas louvor e adoração, há também espaço para arrependimento. É o caso do Salmo de hoje, Salmo 51. Que é um salmo que conta ali o arrependimento de Davi por causa de pecados que foram cometidos. Nós vamos entender um pouco mais hoje sobre a origem desse salmo. E o terceiro objetivo é destacar, a gente precisa estar consciente de que quando nos achegamos a Deus, devemos fazer isso com toda sinceridade, sem tentar ocultar nada de Deus, porque isso é impossível. Deus conhece todas as coisas e é um coração sincero e realmente quebrantado, ele aceita e oferece também perdão. Nosso texto oro se encontra no livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo 8. Assim está escrito no nosso texto oro. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Salmos. É o Salmo 51. Então, vamos ler juntos aqui o Salmo 51. Espero que você esteja de posse da sua Bíblia neste momento. O Salmo 51 diz: Ao mestre do canto, um salmo de Davi, composto quando o procurou o profeta Natã, após a sua união com Betseba. Concede-me tua graça, ó Deus, conforme tua benevolência, e por tua imensa misericórdia apaga minhas transgressões. Purga-me completamente de minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha transgressão e ante mim está sempre meu pecado. Contra ti pequei e ante teus olhos pratiquei o mal. Portanto, fundamentadas são tuas palavras e justificada a tua sentença. Em iniquidade nasci, e em pecado me concebeu minha mãe. Tu buscas a verdade que se esconde no íntimo. Traze-me sabedoria ao âmago do meu coração. Asperge-me com esopo, até que eu me purifique. Lava-me, até que eu me torne mais alvo que a neve. Faze-me novamente ouvir sons de alegria e regozijo, para que eu possa exultar meu corpo ao quebrado. Volta a tua face de meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Senhor, cria em mim um coração puro e renova a integridade no interior do meu espírito. Não me afastes da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Rejubila-me novamente com tua redenção e sustenta-me com tua generosidade. Aos ímpios ensinarei teus caminhos, e os pecadores a ti hão de retornar. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Senhor, Deus de minha salvação, para que minha língua possa cantar exaltando tua justiça. Deus, abre meus lábios e minha boca proferirá teu louvor. Tu não desejas sacrifícios, pois do contrário eu os ofereceria. Nem te comprases com oferendas. O verdadeiro sacrifício ao Senhor é o coração contrito, e o Senhor jamais desprezará um coração angustiado e pleno de arrependimento. Que te regozijes em fazer o bem a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Comprazer-te-ás com sacrifícios sinceros e oferendas e holocaustos trazidos a teu altar. Também vamos ler o livro de Êxodo, capítulo de número 20. Vamos ler aqui os 10 mandamentos, porque Davi quebrou 3 desses mandamentos. E por causa disso, nós tivemos a origem desse salmo.
Nós vamos conhecer um pouco mais essa história durante a lição. Assim diz Êxodo capítulo 20. E Deus falou todas essas palavras, dizendo: primeiro mandamento: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Segundo mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma, do que é em cima nos céus, embaixo na terra e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que cobra a iniquidade dos pais nos filhos, sobre terceiras e quartas gerações aos que me aborrecem, e faço misericórdia até 2000 gerações aos que me amam e aos que guardam meus mandamentos. Terceiro mandamento: Não jurarás em vão em nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não livrará ao que jurar em seu nome em vão. Quarto mandamento: Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, no qual tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal e teu prosélito que estiver em teus portões não farão nenhuma obra, porque o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que há neles em 6 dias, e repousou no sétimo dia. E por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Quinto mandamento: Honrarás a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento: Não matarás. Sétimo: Não adulterarás. Oitavo: Não furtarás. Nono: Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo mandamento: Não cobiçarás a casa de teu próximo. Não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem seu servo, sua serva, seu boi, seu asno e tudo o que for de teu próximo. Agora que nós já lemos o Salmo 51, que é uma oração de quebrantamento, de arrependimento que Davi faz ao Senhor, e nós lemos os 10 mandamentos, nós podemos começar a tratar sobre a origem desse salmo. Sintetizando, diz assim: na lição anterior, nós estudamos de uma maneira bem geral os Salmos, que é composto por textos de diversos autores. O principal deles é Davi, que escreveu quase metade dos Salmos. Mas vocês se lembram que Moisés também escreveu Salmo. Nós temos Salmos de Asaf, Salmos dos filhos de Corá, entre outras pessoas que também escreveram Salmos, além de muitos salmos que são de autores desconhecidos. Hoje nós vamos nos concentrar no Salmo 51, um dos salmos escritos por Davi. Esse salmo, ele vem da origem da história de Davi com Betseba. O episódio na vida de Davi, que é um episódio muito conturbado, não é verdade? É um momento em que Davi ele acaba cometendo ali uma série de pecados por causa da cobiça. Como se deu isso? Chegou a época em que os reis iam para a guerra. Porém, Davi permanece no palácio nesse momento. Davi já havia participado de inúmeras guerras anteriormente. Na última batalha que ele participou, Davi quase foi morto. Então, seus soldados ficaram com medo de que Davi participasse de uma próxima guerra e acabasse sendo ferido. Então, eles insistiram que Davi, a partir daquele momento, estaria sempre no palácio, estaria ali na cidade, guardado na cidade, enquanto os soldados do exército iria guerrear. Assim, a lâmpada de Israel não se apagaria, ou seja, Davi não seria morto em batalha. Nesse tempo que se levanta ali então uma nova guerra e eles vão guerreando com os filhos de Amon, o exército vai sitiar a cidade de Rabá. Enquanto o exército está ali sitiando aquela cidade, os generais de Davi lá estão, vários soldados exemplares. Dentro desses soldados está Urias, o Iteu. Esse Urias era um dos heróis, um dos valentes de Davi. E ele está presente ali no campo de batalha então. Urias, ele é casado com Betseba, uma jovem muito bonita, muito linda,
uma mulher de aparência extraordinária, muito chamativa. Enquanto Davi está no palácio, Betseba morava então a uma pouca distância, do palácio. Era possível ver a casa ali de Urias de cima do terraço do palácio de Davi. E ele conseguia ter uma boa visão da casa, inclusive, daquele que era um dos seus melhores soldados. Enquanto Davi está passeando pelo terraço do palácio, ele consegue ver que Betseba está tomando banho. E ele vê como ela era formosa. E o que Davi faz nesse momento? Davi fecha os olhos, ele lembra do Salmo 101, não é verdade? Ele fala assim: não colocarei coisa má diante dos meus olhos, eu aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Davi, na verdade, ele não faz isso. Ele continua então prestando ali atenção em Betseba, e aquilo acaba entrando na mente de Davi, contaminando o coração dele. O que Davi quer nesse momento? Ele quer possuir a mulher de seu soldado, a mulher de um de seus valentes. Davi manda perguntar então aos homens ali do palácio descobrirem quem é ela. E os homens falam quem é ela. Ela é a esposa de Urias, um de seus soldados. Davi manda chamar ela. Buscam Betseba, levam ela até o palácio, e Davi, utilizando a sua autoridade real, acaba seduzindo Betseba, e ele se deita com ela realmente. E eles ali, então, passam momentos juntos, e depois do ato que eles tiveram, seria um adultério, eles adulteraram. Depois disso, Davi despede ela para ela ir em paz para casa. A guerra se prolonga. Então Betseba, depois de alguns meses, manda avisar Davi que ela ficou grávida. O que Davi pensa nesse momento? Nesse momento ele tenta arquitetar um plano para manter escondido esse erro, para manter escondido o pecado que ele teve com Betseba. Dentro do plano arquitetado por Davi, ele manda chamar Urias, para que Urias venha para casa. Quando Urias vem, então, a pedido do rei, Davi oferece um banquete para Urias. E Urias não aceita participar daquele banquete, ele não aceita participar, porque os soldados, amigos dele, estão no relento, estão ali com algumas necessidades, comendo comidas frugazes, naquele momento de batalha. Davi também oferece para que Urias possa dormir na própria casa dele, vá para casa estar com sua mulher, e Urias rejeita isso também. Urias fala assim: olha, os outros soldados do meu pelotão, inclusive, eles estão dormindo ao ar livre, eles estão tomando geada, eles estão enfrentando o frio da noite e o calor do dia no campo de batalha, porque eu seria diferente deles, estaria então na minha casa com minha mulher. Urias novamente rejeita e prefere dormir do lado de fora do palácio, acampado ali, como um verdadeiro soldado. Davi percebe a integridade de Urias e seria impossível então para Davi fazer com que Urias realmente fosse para casa e estar com a mulher dele e esconder então aquela gravidez, fazer com que todos pensassem que ela estava grávida então de Urias. Davi percebe que Urias não vai fazer isso. Então Davi escreve uma nova carta, entrega nas mãos de Urias. Urias não sabe, mas aquela carta tem instruções para que o comandante, o general de Urias, colocasse ele em um ponto da batalha em que ele certamente iria morrer. Quando Urias estivesse naquele ponto da batalha, onde tinha os piores inimigos, o ponto mais feroz da batalha, o exército deveria se retirar de trás de Urias. Deveria deixar ele realmente para ser ali então exterminado pelo exército inimigo. Urias não sabe disso e leva a carta em mãos com a instrução da sua morte e entrega até o seu general. Os planos de Davi, eles vão acontecendo. O general realmente faz com que Urias esteja no lugar mais sangrento da batalha, mais ferrenho, mais atroz, e se retira de trás de Urias. Urias então morre. Davi pensa então nesse momento que está tudo bem, está encoberto o erro que ele cometeu. Ele chama Betseba para morar no palácio e ele se casa com ela, toma ela como se fosse sua mulher. Aos olhos das outras pessoas, nesse momento Davi estaria fazendo um ato bom,
Quer dizer, essa mulher era casada com um dos heróis de Davi, com um dos valentes, um dos guerreiros de Davi, esse guerreiro que inclusive morreu em batalha. Agora, para que ela não fique abandonada, não fique desesperada, sem ter realmente a quem recorrer, o rei se deu a ela como marido. O rei a trouxe para morar com ele no palácio e vai cuidar de Betseba. Seria uma boa ação feita por Davi. Porém, aquilo que está oculto às pessoas não está oculto a Deus. Deus manda um profeta ir até Davi. Porque Deus viu que Davi não iria ali confessar esse erro se ele não fosse confrontado com a palavra de Deus. Davi estava quietinho, até que chega o profeta Natã. O profeta Natã chega até Davi e conta uma história. Ele fala: Davi, olha, aqui no reino aconteceu algo muito ruim. Há um homem que tem grandes posses, tem muitos rebanhos de ovelhas. Ele chamou amigos para ir até a casa dele. O vizinho dele é um pobre que só tem uma única ovelha. Esse homem rico, que tem vários rebanhos, pegou essa única ovelha de seu vizinho, matou e fez com ela uma refeição e ofereceu para os seus convidados. Davi, o que deve ser feito nesse caso? Davi então diz: olha, esse homem que cometeu essa iniquidade é digno de morte. Davi se enfureceu com aquilo. Davi queria fazer justiça. Então Natã responde: Davi, esse homem é você. Você matou Urias para então poder ficar com a mulher dele, com Betseba. Vocês pecaram e Deus viu o seu pecado. Natã conta para Davi ali tudo, fala realmente que Deus mandou ele falar. Natã, nesse momento, ele corre perigo, sim. Há muitas histórias na Bíblia, nomes de profetas que sofreram represária porque foram corrigir reis. Um exemplo, João Batista. João Batista estava repreendendo ali então um tetrarca. O que aconteceu com João Batista? João Batista teve a cabeça decepada. Foi decapitado. Um outro caso, nós temos, por exemplo, Jeremias. Jeremias também confrontou pessoas poderosas de sua época. Jeremias, por causa disso, foi lançado na prisão, no calabouço. Passou muita necessidade, o profeta Jeremias. O próprio Jesus confrontou os líderes da sua época e também foi perseguido. E nós sabemos que ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E esse era um plano de Deus. Então Natã também corre perigo nesse momento. Davi, como rei, tem autoridade para mandar prendê-lo e até para mandar executar Natã. Só que Davi é diferente. Davi, ele ouve a palavra de Deus e se arrepende de forma imediata. Quando ele ouve essa repreensão do profeta Natã, Davi grita: pequei contra o Senhor. Através desse reconhecimento, Davi então agora entra em um momento de arrependimento, em processo de arrependimento. Davi entra em um processo de retorno. Ele começa a retornar então para Deus. Ele percebe o quanto havia se afastado do Senhor. Nós lemos aqui os 10 mandamentos. O último dos mandamentos é: não cobiçarás. Nós percebemos que o erro de Davi começou por quebrar o 10º mandamento. Primeiro, ele cobiçou a mulher do seu soldado enquanto ele a via. Depois, ele quebrou o 7º mandamento: não adulterarás. E por fim, ele quebrou também o 6º mandamento: não matarás. Apesar de Davi ter quebrado os mandamentos, e quem quebra um deles acabou que quebrou toda a lei, Davi se arrepende. Um coração contrito, Deus não lança fora. Deus recebe esse coração contrito. Davi realmente se arrependeu. Deus perdoou o pecado de Davi? Sim, mas Davi realmente sofreu por causa daquele erro cometido. As consequências do pecado, a consequência acompanhou Davi. Uma das consequências:
Aquela criança que nasceu por causa desse ato de adultério que Davi teve com Betseba, essa criança adoeceu e morreu. Davi jejuou durante vários dias em prol da vida daquela criança, mas ele não foi ouvido. Davi sentia as dores de seu pecado. Davi padeceu realmente naquele momento. Foram momentos para ele de muita dificuldade. E por fim, Davi acaba clamando: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não me lance para fora da tua presença. Davi reconhece tudo que ele poderia perder por causa do pecado. Ele poderia perder a saúde física, poderia perder a presença de Deus, poderia perder a comunhão com Deus, o relacionamento com o Senhor. Isso já estava ali então abalado. E por isso Davi entra num caminho de retorno até o Senhor, um caminho de arrependimento. Lembra-se que os salmos, eles também são canções? É certo que tem autores que acabam escrevendo canções por uma inspiração, algo que vem na mente deles. Mas também há músicas que elas são originadas em um fato ocorrido na vida. Esse exemplo do Salmo 51, ele é originado por causa dessas 3 quebras de mandamento que Davi cometeu e por causa da repreensão que recebeu pelo profeta e então pôde se arrepender. Nós percebemos nesse Salmo 51 que Deus, ele realmente mostra os erros que nós cometemos, não é verdade? Ele nos chama a atenção por causa desses erros, ou seja, ele não oculta esses erros. Ele mostra para a gente. O erro de Davi, ele está aqui na Bíblia registrado para que outras pessoas que também pecaram, e todos nós somos pecadores, podemos reconhecer isso. E Davi foi perdoado. Da mesma forma, você e eu, ao pecarmos e nos arrependermos com sinceridade ao Senhor, podemos também alcançar o perdão. O perdão é nos oferecido no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Um salmista quebrantado é o que nós podemos perceber aqui nesse salmo. Lá nos versos 11 e 12 está escrito assim: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Davi mostra aqui a principal das consequências do pecado, o que tanto assustava: perdeu seu relacionamento íntimo com Deus. As lições que nós tiramos do Salmo 51 são: Davi cometeu um adultério, ordenou um assassinato para encobrir seu pecado, mas ao ser confrontado pelo profeta, se arrependeu sinceramente. Apesar de sofrer o castigo e as consequências de seus atos, Deus o perdoou e restaurou sua santa comunhão com o rei de Israel. Mas por que Deus perdoou a Davi e não a Saul, a ponto de tirar o reino do segundo? Ou seja, Deus tirou o reino de Saul. A lição desse salmo é que, no caso de Saul, vocês vão perceber que Saul ele não se arrepende. Saul ele também se afastou de Deus, mas Saul não busca um caminho de retorno. Saul não busca voltar a ter uma comunhão, um relacionamento sincero com Deus. Ele não pede o perdão pelos erros cometidos, não de forma sincera. Então Saul nesse momento foi o extremo oposto do caso de Davi, porque Davi também pecou, mas Davi entra num caminho de retorno, um caminho de arrependimento e realmente busca o perdão, busca se acertar com Deus. A grande lição desse salmo é que, se você pecou e se arrependeu, Deus o receberá novamente. Fique alegre, então, por isso, porque Deus pode recebê-lo em seus braços. E Deus lhe oferece sim o perdão. Lembre-se que não tem nada que você possa fazer que pode surpreender a Deus. Tudo que você vai fazer na sua vida, Deus já sabe. Os pecados que você pecou já eram conhecidos por Deus de antemão. Ele já sabia que você pecaria. E por causa disso, ele mesmo abriu os braços em seu favor e se ofereceu na cruz do Calvário. Agora sim, tendo sido perdoado por Deus, vá em paz e não peque mais.
nós chegamos então aqui ao término desta lição. Para concluir essa lição, eu quero te lembrar que Deus restaurou a vida de Davi de tal forma que o segundo filho, agora que ele tem com Betseba, nasce saudável. Deus gosta muito dessa criança. A criança vai se desenvolvendo e servindo a Deus. Recebe um nome que você conhece muito bem, Salomão, e se torna o sucessor do rei Davi. Então, mesmo de casos de pecados, Deus pode transformar isso de tal forma que daí também possa ser que venha algo que seja bom. Talvez você tenha entrado aí em relacionamento com alguém e você não deveria ter feito isso. Você pode estar muito quebrado nesse momento. Você pode estar muito quebrada nesse momento. Mas busca o arrependimento sincero com Deus. Se entrega a Deus de verdade buscando perdão. Com certeza Ele vai te perdoar, te purificar e te preparar para um relacionamento futuro que seja correto. Espere com paciência em Deus. Ouviu, adolescente? Esse não é um momento para que você busque ter relacionamentos com pessoas aqui, relacionamentos amorosos. Esse é o momento em que você busque ter um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus. E Ele cuidará de tudo para você. O Salmo 51 não é apenas um registro de um hino de louvor composto há quase 3.000 anos. É uma oração de uma alma sedenta de Deus. Mais ainda, é uma prova da misericórdia e da restauração que Deus generosamente oferece a todo pecador arrependido. Deus não apenas perdoou Davi, mas aceitou sua oração e permitiu que fizesse parte da Bíblia para que outros pecadores se identificassem com o salmista e fizesse desse salmo a sua oração de perdão a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe. Nós chegamos ao término da aula de hoje. Espero que tenha sido elucidativa para você. E te aguardo aqui na nossa próxima lição, lição de número 11, que terá o tema O Louvor de Davi. Glória a Deus. Deus te dê uma ótima semana. Até a próximo domingo.